entendeu? Uhum. E aí você vê o pessoal se doendo com a questão de você não poder beber em público ou com você não poder chamar pessoas nas ruas, e aí a galera vai e toca o dedo e fala: "Não, não, é porque eles são muçulmanos e coisa do gênero". Cara, de novo, pouco tem a ver com a religião dos caras. Cada uma daquelas regras ali escrita tem muito mais a ver com a questão de uma sociedade normal do que qualquer outra coisa, entendeu? Só que o ponto é o Ocidente, né, vamos chamar de o Ocidente, né, o jovem ocidental, ele tá tão enebriado com uma libertinagem, que ele pensa que o mundo inteiro deve ser assim, e ele se choca quando não o é. E é engraçado porque, né, você viver desta maneira, você viver dentro de uma conduta ou uma política assim, te deixa meio maluco, porque ao mesmo tempo em que você quer todas as liberdades possíveis, né, que o liberalismo pode te propor, você também no seu coração você tem que ser anticapitalista e coisa do gênero, porque você tem que lutar contra os bilionários e bilionários que governam e controlam o mundo, como os sheiks do petróleo, e seu patriarcado machista, entendeu? Só Aham. que, ao mesmo tempo que, porra, todas as ideologias dos caras, todas as coisas assim, tipo, dizem pra você respeitar as culturas alheias, e sobretudo, o pessoal vê, né, a galera do Islã e pessoas que são muçulmanas como uma minoria. Só que você vê que, na verdade, nunca se tratou, eu sei que a galera já sabe isso aqui, mas é só pra reiterar o raciocínio mesmo, que nunca foi sobre, de fato, lutar por uma minoria ou ter alguma ideologia de fato ou coisa do gênero, não, é só sobre satisfazer as vontades da carne, cara. É só pelos prazeres do corpo mesmo, é tudo aquilo que convém, é quebrar a ordem o máximo possível, entendeu? Então, se na minha terra é o cristianismo que rege a moral, é o cristianismo que coloca as coisas em ordem, eu vou apoiar tudo aquilo que é contra o cristianismo. Se naquela terra ali é o Islã, é o Alcorão que governa e controla a moral e os corações das pessoas, eu vou alimentar tudo o que for possível para destruir aquilo ali, entendeu? É sempre assim. E aí você vai vendo que o mundo material, né, as pessoas que são, viciadas pelos prazeres da carne, elas se doem demais com qualquer coisa que venha olhar para elas e a falar: "Não, por favor amigo, não faça isso. Aqui não. Aqui é um lugar público. Respeite a minha casa, respeite as minhas regras", entendeu? As pessoas têm medo de limites. As pessoas se doem com limites, né. Mas atualizando aí Uhum. os acontecidos, a onda de atentados não acaba nunca, né? Vira e mexe aparece alguém fazendo alguma, alguma coisa Olha, eu não inusitada, Eu não sou a melhor no mínimo. pessoa, né, pra investigar estas coisas. Tem gente que presta atenção em padrões melhores do que eu. Mas o próprio Newman estava comentando que é a terceira vez que acontece no estado do Espírito Santo, né. E aí você vai vendo que pode ser, de fato, em que quando as pessoas gritam: "Ah, FBI, CIA, ABIN, Polícia Federal e tal", pode ser que seja. Pra mim, na minha percepção, eu vejo que é muito mais o maligno sussurrando ideia errada no ouvido do cara, do que de fato essas coisas. Mas eu não nego que elas tenham participação, sabe. Pelo menos culturalmente, porque pode ver, cara, todo mundo que faz isso sente como se a sua ira, o seu ódio fosse justificado, a sua revolta fosse justificada. Então, tipo, o cara de certa forma até arranja um caminho bom dentro da dissidência, né. Ele até arranja um bom caminho, só que ele não tá pronto pra aquilo ali. Ele não tem a cabeça correta no lugar e o maluco se deixa se influenciar por ideias muito rápido, entendeu. Então aí tu vai vendo, né, tipo, porra, o cara se deixa influenciar por ideias muito rápido, não tá maduro, talvez eu acho que ele fosse até um adolescente ou coisa do gênero assim, sabe. Não formou a cabeça dele, ou seja, ele tem um desequilíbrio emocional, e aí ele vai descarregar isso aí justamente das pessoas que não tem nada a ver com isso, saca. Eu brincando, nunca é alguém que vai lá sei lá, churrasca uma liderança do PSOL. Nunca é alguém que vai lá e faz mais ou menos como um cara que eu não vou citar o nome dele, porque eu não sei se isso pode dar problema ou não pra ele, eu não sei, mas eu tenho simpatia e respeito por ele. O homem que tacou a molotov no estúdio dos Portas do Fundos, entendeu. Porra,
Aquilo foi brabo, entendeu? Aquilo ali fez sentido. Fizeram piada de Jesus, transformaram Jesus num homossexual e o cara foi lá e devolveu a justa revolta, entendeu? Porra. Então coisas assim, sabe? Aí não, talvez esses caras nunca fazem isso. Nunca é ir diretamente em quem causa o problema. Não, ele vai lá e fala, haha, eu vou imitar a estética de tiroteio americano em escola. E ele faz essas cagadas. É feio, cara. É horrível, sabe? Então, assim, é, muita coisa do nosso meio deu rumo pra galera. Muita coisa do nosso meio, tipo, ajudou as pessoas, ou coisas do gênero assim, tipo, teve, né, aquela ideia de resistir em meio às ruínas e tudo mais, ou coisas do gênero assim. Só que aí chega esses caras, né? E que você vai vendo, né? Que é o pessoal que mais repete. Ai, homens fracos tornam tempos difíceis e homens fortes surgem dos tempos difíceis para torná-los fáceis novamente, coisas do gênero. Mas tá aí, ó. O cara que se considera como um homem forte ou alguém que resiste em meio às ruínas faz uma cagada dessa, entendeu? Porra, não dá. E aí, tipo, se existe algum rastro de consciência na cabeça dele ainda, algum sentimento de contrição e arrependimento, porra, talvez nesse momento ele esteja pensando, que merda que eu fiz. E se ele não tá pensando, cara, já era, sabe? Ele não bate bem na cabeça, sabe? Não tem muito o que ir além. Que o crime cometido da qual você não consegue sentir sequer remorso é complicado. É complicado. O que eu acho interessante é aquilo que a gente conversou nos bastidores lá, que é como nos Estados Unidos a coisa é semelhante, né? Se dá mais ou menos Sim, como acontece aqui também. Tem algum fenômeno aí acontecendo e provavelmente alguém já fez uma análise mais melhor. acertada sobre a Eu, coisa. Tem uma publicação do Olavo, né? Porque acredito, eu não tenho acompanhado as notícias, né? Faz tempo que eu não faço isso. Inclusive, eu vejo involuntariamente, né? Mas eu imagino que a esquerda já está tentando vincular isso de alguma forma ao Com Bolsonaro. certeza, sobretudo porque uma das coisas que mais nem começou, tá só no governo de transição, mas já foi retirada foi a questão do direito à posse às armas, entendeu? E até a galera que tem arma de ar comprimida vai ter que registrar essa porra. Vai registrar se quiser, né? Porque Vamos ver até onde os como, caras vão ser otário. e como que eles vão? A não ser que o cara vá. Não, eu tenho mesmo e não vou registrar. Pois Não, é, se doxando, né? Porque não tem como é, o cara saber que você tem, ó. exatamente, exatamente. Por isso que eu falo, vamos ver até onde os caras serão otários. Então vou ter que comprar minha arma de pressão logo, pô. É. Ou, como eu moro em São Paulo, eu posso subir num lugar alto, com casas agrupadas, algumas de madeira, e pegar um artefato com a numeração raspada, né? Claramente eu estou falando de um estilingue, né? Eu estou falando sobre um revólver ilegal. Jamais faria isso, que eu sou um cidadão que respeita a lei positivista do país. Exa- Claramente, eu tenho um profundo respeito pela Constituição. Se eu pudesse, eu cagava nela, é como eu não posso. Inclusive, só para não perder o fio da meada, tem uma publicação do professor Olavo de 2018 que é o seguinte: a desenvoltura cínica com que essa gente cria horrores imaginários para atribuí-los aos seus adversários políticos é a prova mais inequívoca de que são todos psicopatas perigosos. Quando eles saem por aí apregoando que o Bolsonaro vai ordenar a matança de gays ou a escravidão das mulheres, ou quando encenam atentados budistas para impressionar sabe-se lá a quem. Vocês pensam que eles sentem uma pontinha de escrúpulos? Nada. Sentem um prazer sem limites. E aí entra sempre aquela questão que a gente fala aqui. Tem gente que ainda quer dialogar. Tem gente que ainda quer bater papo com a esquerda. Olha o nível da galera, pô. assim, aquele detalhe, né? Que é o que começa todo esse exercício.
não adianta você tentar convencer uma pessoa se essa pessoa não quer te ouvir. E eles nunca vão querer ouvir, porque já criaram na cabeça deles as maiores desculpas possíveis. Desde que você é nacional budista, desde que você é um torturador, desde que você seja um, sei lá, um antidemocrata, entendeu? Coisa assim. E aí, já era. Isso aí já basta pra eles ficarem longe de você e repudiarem toda e qualquer palavra que saia da sua boca, entendeu? E isso uma coisa que isso tá espirrando, né, até pro catolicismo em si, não que já não tenha espirrado, mas naquela parada do cristofascismo, né, Aham. isso tá espirrando para os caras também, tipo, tem começaram a prestar atenção em todo e qualquer perfil ou movimentação na internet que tem aquela estética de adoração ao catolicismo com vaporwave, mensagens de elevação, aquele Little Dark Ages tocando de fundo, sabe. Aham. A galera prestando atenção nisso. Então assim, é difícil. E aí, poxa, eu entendo, né, eu estava não, eu fico com a galera que deseja evitar uma guerra civil ou coisa do gênero assim. Mas quando você vai observando o aglutinamento desses grupos, assim, sabe, você percebe que talvez esse de fato seja o caminho, sabe. Que Uhum. ainda que as pessoas não saiam para as ruas com facas, canivetes, garrafas de vidro e pedaços de pau para baterem uma nas outras, elas já não voltam a concordar. Elas não vão voltar a concordar, cara. Não vão, porque toda toda guerra psicológica, ela se trata de mente e coração, né. E você tem dentro da vamos dizer assim, eu não queria chamar de oposição, mas vamos dizer isso, né. Dentro da oposição à brasileira, né, vamos olhar assim, todo mundo que é de vermelho e tal, você vê que as mentes e os corações deles estão voltados para a modernidade. E quanto mais pautas progressistas, né, melhor. Ainda que os políticos não sejam tão assim quanto eles, né, tipo, eu não sei, eu não arriscaria dizer que toda a classe política que representa a esquerda vai de fato lançar banheiro trans ou coisa do gênero assim, eu não sei, não boto minha mão no fogo por isso, mas basta o discurso existir de que eles farão isso para que esta galera continue votando neles, sabe. Basta a possibilidade existir de que uma minoria ou determinada pessoa vai ser alguém muito valorizado na nossa sociedade, em detrimento de outros problemas que já terá o voto. Basta o sentimentalismo continuar forte o suficiente para que a massa eleitoral deles esteja garantida, sabe. E esse exercício de passar valores adiante continua, sabe. Continua, porque eles tipo, mesmo que só no lado tradicionalista, barra conservador, barra direita do brasileira, a gente tem a ideia de ter filhos, formar uma família, ensinar eles tudo que a gente sabe. O outro lado acaba fazendo isso, sabe. Seja com os primos, com os irmãos, com até mesmo os filhos que eles venham a ter ou coisa do gênero assim. E volta àquela história, né, sobretudo também, que é a questão dos meios de poder e de ação que eles têm. Quando você tem em todas as universidades brasileiras, ou pelo menos uma boa e excelente parte delas, na mão da galera que detém esse tipo de pensamento progressista, não tem como você escapar do professor, do seu filho que vai ser assim, cara, que vai ser moderninho, que vai ser progressista. Ele pode não ser comunista de fato, mas a cultura tá nele, entendeu? A cultura comunista tá nele, a cultura socialista tá nele, cara. Ele pensa assim, a mentalidade dele é essa. E esse cara vai ensinar o teu filho de uma maneira ou de outra. Uma coisa que você começa a perceber, né, depois que você cresce, era o quanto tentam valorizar a Umbanda nos ensinos, né, sobre a história brasileira na sexta e na quinta série, sabe. Sobre o quanto tentam transformar a imagem da África como uma cultura de resistência e coisa assim. Então o problema não é valorizar a cultura africana, o problema é colocar ela como antagônica à europeia, entendeu. Como se os africanos fossem a vítima, né, e o português fosse o demônio, o escravista malvado, coisa do gênero, assim. Quando você olha a história dos nossos ancestrais ibéricos, você vê o profundo amor que eles tinham por essa terra aqui, entendeu. Então você percebe que não é assim que funciona.
Não basta colocar uma coisa contra a outra, entendeu? E aí, a gente volta, né, no início da conversa que foi sobre o horrível tentado, o catar e tudo mais, é que, realmente, movimentações suspeitas estão acontecendo à torto e à direito por aí. E tendo em vista que no Brasil a gente tem a mania de repetir tudo aquilo que acontece nos Estados Unidos no intervalo de 2 a 4 anos, assim, eu creio que essa questão de você estar fazendo tiroteio em lugares onde você não deveria fazer, né, é de lá. E a gente imitando o padrão americano, sabe. E vai piorar, vai piorar. Sobre a questão lá da de uma guerra civil, eu não tenho pensado muito nisso, me parece ainda algo muito distante, mas o que eu vejo que já está acontecendo é que talvez, finalmente, em algum grau, algumas pessoas tenham percebido que sentido faz não querer estragar uma amizade por causa de divergências políticas, quando a política do seu amiguinho Quer te significa te matar. matar. É. Finalmente as pessoas perceberam isso. Que sentido faz você manter uma amizade com um sujeito que vive falar de boca cheia que é legal matar bebês no ventre? Que já mostrou que não quer mudar de opinião, que não tem um mínimo de respeito para com você, que aparentemente, pelo menos vocês chamam de amigo. Não tem um mínimo de respeito pela sua religião, pelo que é sagrado para você. Que sentido faz? Que sentido faz a gente ficar criticando tanto os globalistas e ficar consumindo as coisas dessas pessoas que incentivam esse tipo de coisa? Finalmente a galera começou a boicotar, tal, em pequena escala. Se você pode, mas isso é errado, deixar de comprar as coisas do fulano. Uma coisa é quando o fulano tem um pensamento errado na vida e acabou por votar no cidadão Y ou X. Outra coisa é quando o cara é um militante, pô, da causa, que faz chacota com você. Isso é autodefesa básica. É aquela história lá, é que o Olavo sempre falava. No Brasil, quando aparece um homem ou uma mulher corajosa, todo mundo fica espantado, pô. Começa a caçar defeito no cara. Porque não é uma coisa comum. E logo, e logo tratam de chamar o cara de uma espécie de ditador. Já que todo mundo é frouxo, quando aparece alguém que quer se levantar contra o mal, aí pronto, não, você tá errado, nós temos que ser Porra, mais é brandos. sempre isso, cara. Talvez essa seja uma das coisas que mais me doam em relação ao Brasil e ao brasileiro, que é toda e qualquer pessoa que queira tomar uma atitude mais enérgica, que queira tomar uma atitude mais incisiva, os caras vão lá, puxam para trás e falam: "Não, nós não devemos ser violentos, pois a esquerda assim o é". Puta merda, quando o cara não entende que violência é uma ferramenta e que o seu inimigo não vai hesitar em usar isso contra você. É o mesmo cara que fala assim: Você quer que eu suba, que o cara suba o morro com flores?" É o mesmo cara. É aquilo que a gente falou no último episódio. A população está desarmada, isso é um absurdo. Pra que você quer uma arma? Você teria coragem de usá-la? Não parece. Não parece que você é o tipo de gente que alguém invadiria sua casa e você iria tomar providências mais enérgicas em relação a isso. Voltando para outra questão que a gente conversava um pouco antes, até o Japão estava aqui com a gente falando sobre isso, né, de que quando a gente acaba por estudar algumas, seja tema que for, né, de maneira sincera, buscando entender aquela coisa com sinceridade, a gente acaba por ter aquele sentimento de que estamos ficando loucos, né, em algum grau. Mas
de certa forma, isso também é positivo, né? Isso quer dizer que nós fazemos parte de um grupo raro de pessoas que se deu conta de que vive num estado de, que o professor Mário chama de ordem luciferina, né? E que nós não aceitamos aderir a ela, né? E também não somos aquela parte que acredita que, ou melhor, que aposta num líder político que é quase como um exorcista que vai nos salvar desses demônios, ou do demônio, ou acusador, seja lá como o pessoal aí goste de chamar, né? Então, acho que a primeira coisa que talvez seja interessante fazer é que eu acho que esse rapaz que fez esse atentado não fez, é aceitar o estado das coisas, aceitar a realidade como ela é, porque essa é a realidade que nos é apresentada. E aparentemente isso é uma das coisas mais difíceis a se fazer, talvez a mais difícil de se fazer, porque as pessoas não querem aceitar uma situação na qual se encaminham milhões de pessoas para a morte, apenas para obter um certo efeito político, ou simplesmente pelo prazer de matar, que é o caso do nosso futuro governante aqui, né? Aí o que a maioria tenta fazer, e eu acho que até nós mesmos caímos nisso daí no começo do canal, que é ficar tentando denunciar as mentiras e as injustiças visando acordar as pessoas. Só que a maneira como estávamos fazendo isso era uma maneira que eu acho que era mais maléfica do que benéfica, né? A gente acabava por não medir as consequências das nossas ações. E aí que tá, você falou, Cacique, vamos colocar assim, em aspas, nosso meio. Será que a galera que joga algumas informações na internet, eles medem as consequências das coisas que eles estão falando ali? O que será que eu apresentando essa ideia aqui para os jovens, que a maioria é constituída por jovens, será que eles não vão entender a coisa de maneira errática e vão sair por aí fazendo atentado, matando inocentes, se revoltando contra alguém que nada tem a ver com, não é o responsável disso? Aparentemente é isso que tem acontecido. Os esforços aí, o que a grande questão é, eu vi não sei se você chegou a ver o Hernani fez uma live lá falando, perguntando pra galera o que eles estavam achando do conteúdo lá e que podia fazer para melhorar. Acho que a primeira questão é: quais são os frutos do que a gente está fazendo aqui? Quais são as consequências, os resultados da, das nossas ações com tudo isso? Tá ajudando as pessoas? Estamos trazendo as pessoas para a realidade ou estamos enlouquecendo as pessoas de vez? É um questionamento que deve ser feito por todos, principalmente para a galera no mundo que nós vivemos hoje, principalmente para as pessoas da internet. A galera aí da onda Neocon, eles fizeram coisas mais positivas ou negativas? Será que eles estão medindo as ações deles? Quando... Uma coisa que a gente pode parar pra prestar atenção, né? Que toda a questão dessa inércia ou desse delírio coletivo que acaba acontecendo por parte da galera Neocon vem muito dos produtores de conteúdo que usavam da imagem do Bolsonaro e de outras figuras da direita para ganhar pix em cima dos caras, entendeu? Aí vem as promessas de falsos golpes, de falsas intervenções e coisas do gênero. Então, isso é uma questão importante, de você refletir acerca do impacto da informação que você está jogando. Assim, aqui ninguém tá de sacanagem com vocês, né? Ganha pix em cima de vocês ou coisa do gênero. Não, nada a ver. A galera do outro lado já poderia ser mal intencionada. Esse já era a primeira intenção da galera, né? Mas não importa se foi por boa vontade ou por má vontade, né? Aquilo que você fala, aquilo que você joga na internet vai impactar a vida de uma galera, sim. às vezes não é, mas eu era bem intencionado, né? É a história lá, de boa intenção,
Foi uma coisa que eu não esqueço, para além dessa questão aí cultural, né, que é conhecida culturalmente, né, de boas intenções o inferno está cheio. Outra coisa que eu aprendi também é que estar certo nunca livrou ninguém também do inferno. Você pode fazer muita coisa errada em prol de uma ideia certa. Às vezes a coisa não é um mal em si, logo na ideia, que nem o Olavo falava, né? Da questão do aborto. Não tem discussão, pô. A própria ideia inicial da coisa já é imoral. Não tem o que discutir aí. A ideia em si já é imoral. Tem certas coisas que não. Mas enfim, só para não perder o fio da meada, eu tinha me recordado de uma coisa que o professor Gugu mencionou, mas eu tô velho e já esqueci. Mas com o decorrer da conversa aí, eu vou lembrando. Uma coisa que eu queria pontuar é que aceitar o estado de coisas não quer dizer que a gente tenha que pactuar com ela, nem que devemos concordar com o estado de coisas, mas aceitar é o primeiro passo, né, pô? Vamos supor, né? Eu aceito que do lado de lá tem uma montanha. Não aceitar o estado das coisas é como você querer gritar ao vento para a montanha sair daquele lugar e ela não vai sair, não adianta. Por incrível que pareça, a montanha não vai se deslocar depois que você manifesta a sua indignação. Então, você aceitando o estado das coisas é aceitar a presença dessa montanha, conhecê-la e saber o que você pode ou não fazer em relação a isso, em relação a ela. Esse é o primeiro passo da coisa. Ainda tem pessoas que falam que isso aqui é óbvio. Falam, é tão óbvio, então por que a maioria das pessoas não faz isso? Hã? O que pode ser feito? O que não pode ser feito? É por isso que a maioria fica louca. Porque não faz esse processo básico, primário, aí fica achando eu não posso fazer nada. Então eu vou me afastar da sociedade, viver como um bomber e ver o mundo em chamas. É aquele meme lá, a menina se balançando no parquinho enquanto a casa dela pega fogo. Aham, sim. Beleza? Se apresente assim diante de Deus. Vamos ver o que ele vai achar. Quando você cruzou os braços diante de uma situação difícil. É esse conselho, né? Que os conselhos bíblicos todos são esses, né? Veja os seus irmãos pecando, cruze os braços. Eu te odeio, Lutero. Mas, amigo. Aí, assim, é claro, você se protege e evita ser arrastado, né, pra correnteza de todos esses problemas aí que vão tentar te puxar, vão tentar te tragar pra dentro, sabe? E você não precisa ser indiferente, porque algumas pessoas realmente precisam de ajuda. Algumas pessoas realmente querem ajuda, sabe? Só que a mudança, ela é gradual, ela é devagar. Toda e qualquer pessoa que mude da noite pro dia, você tem que desconfiar. E aí, enfim, se foi de uma hora para outra, dificilmente é verdadeiro, né? Mas algumas delas têm uma conversão gradual. Às vezes, de tanto maluco te ver com um crucifixo no peito, de tanto maluco te ver com um símbolo de São Bento, de tanto maluco ver todo santo dia o mesmo edite de Santo Agostinho com o Little Dark Age, tá ligado? Aham. O cara acaba fazendo-se a pergunta, mas o que que tem no catolicismo que é tão legal? Que tem nesse negócio aí de adorar a Deus, de ajoelhar para Jesus Cristo, de rezar para Maria? O que tem nisso aí que é tão bom? E aí, com o passar dos anos, ele acaba dando o primeiro passo, né? E vendo, pô, preciso de batismo, preciso de fazer a primeira comunhão, preciso disso, daquilo outro. E ele acaba colocando a vida dele em ordem. Devagar, mas acontece. E aí que vai. É rezar, é oração. Muitos problemas do mundo hoje é porque as pessoas deixaram de rezar. Porque elas rezam muito menos do que elas rezavam antes. E aí parece que o mal é invencível, inderrotável e que ele cresceu muito. Mas não. O mal é o mesmo desde quando o mundo é mundo. O que tornou diferente, o que tornou-se, o que foi que mudou, foi o hábito das pessoas. Que rezam muito menos do que elas rezavam antes. Que acreditam muito menos do que elas acreditavam antes. Que têm pouca fé.
E o que o demônio quer, praticamente, é justamente o que esse cidadão fez aí. Quer que nós nos Exato. revoltemos contra isso, que dirijamos o nosso olhar para baixo, que para que a gente fique preso aos nossos estados mais bestiais, estados emocionais, a porção mais baixa da nossa alma, a porção animal, esquecendo de pedir ajuda ao alto, né? Ele quer te ver desesperado, ele quer ações desesperadas, porque a ação desse menino é uma ação desesperada, independente das motivações dele, sejam quais forem, é uma ação desesperada. Ele quer provar que nós somos incapazes de nos voltar para quem nos criou. É isso que acontece quando renunciamos à capacidade de discernimento que ele colocou em nós. As pessoas estão perdendo totalmente essa capacidade de discernimento. Ah, como que que nem aquele vídeo lá que eu publiquei recentemente no Brasileirinhos, no Brasileirinho, no Instagram, Sim. que de um viado lá do MBL no Paraná fazendo, oh, você quer assinar aqui a petição para proteger os papagaios de cara roxa? Aí as pessoas querem proteger o Aham. papagaio de cara roxa, os filhotes de papagaio, mas não querem proteger pequenas crianças, os bebezinhos. Aborto não. Aí o maluco deveria falar que eu me importo muito mais com os papagaios. Eu falo, Esse é, cara, ele perdeu o poder de discernimento. Ele perdeu o senso. O que mais se vê hoje é essa falta da capacidade de discernimento e senso de proporção. e Você eu vê, às vezes você vê padre falando isso, cara. Assim, não existe, pecado é pecado. Olha, isso é verdade. Só que eu acho que você não deveria falar isso pro grande público. E só falar exato. isso. Eu acho que você deveria dar um contexto. Porque você vai ver nego, eu tenho eu gosto de relações inférteis e para mim é como um pecado de falar palavrão ou a ira. É como se fosse a mesma coisa, o mesmo grau. E não é assim. Tanto que você vê, não, crime é crime. O cara que rouba uma bolacha na esquina merece a mesma pena que o Lula, né? É a mesma coisa. Mas é esse o Exatamente. ponto. É que a galera esquece o seguinte, né? Que, beleza, todos os pecados te levam pro inferno. Todos os pecados te levam pro inferno. É verdade. Basta a sua condenação. Mas todos eles têm a mesma gravidade? Não. Entendeu? E aí a galera esquece disso. Esquece porque, até mesmo dada a gravidade de cada um dos pecados, eles têm soluções diferentes. Talvez algo que seja grave, as pessoas conseguem se livrar com mais facilidade. Não tem uma chance maior de arrependimento, porque, porra, é um erro muito sério, entendeu? Ela vira e fala, não, chega, nunca mais. Mas aqueles que são mais simples, talvez sejam aqueles que mais consomam a alma das pessoas, porque é pequeno, não é tão sério, mas ainda é pecado. E ainda dá problema. E aí, quando as pessoas virem e falam assim, né, pecar é pecado, qualquer pecado basta, coisa do gênero assim, vem aquele exercício maligno do não tem diferença entre eu fazer uma coisa pequena e fazer uma coisa grande, né? As duas têm o mesmo peso, como na verdade não é assim, entendeu? E aí você vê, né, que não sei se essa é a natureza do ser humano, mas pelo menos de agora a gente vai tentando levar vantagem em tudo, até nas nossas penas, sabe? Até enquanto a gente tem que responder, seja no purgatório, seja na penitência do padre, ou seja, sei lá, a gente tenta enganar Deus, sabe? Sim. Mas essa questão do discernimento aí, quando eu me dei conta aí disso, não pelos meus próprios meios, né? Precisei ser alertado sobre isso. Realmente, para mim, me parece o ponto central, né, dessa questão de que nós falamos até um pouco sobre isso lá nos episódios do Nova Vertente, que é a ideia demoníaca de fazer com que o ser humano se rebaixe ao nível mais animalesco possível, né? Em todos os sentidos, tanto na desvalorização da vida humana, né? Que é uma coisa até que o Papa, que a galera não gosta muito, né? O João Paulo II, é, que ele falou no, no- em uma das vezes que ele foi lá nos Estados Unidos, ele falou que, olha,
americanos, se vocês quiserem realmente ser uma nação grande, que realmente defende os princípios primários, né, da fundação da sua nação, vocês precisam defender a vida. E quando não se defende a vida, o resto é só consequência. É só consequência. Quando não... Veja, aqui no Brasil, eu acho que começou assim ou pelo menos eu comecei a ter uma noção maior da gravidade das coisas com todo aquele discurso lá que o pessoal chama de bandidolatria, né? De que ninguém se importava com a vítima e ficava se preocupando mais com a vida do agressor. Ali eu já comecei a achar muito estranho. E, ó, como consequência, se tornou muito mais forte. Hoje em dia é muito mais forte esse discurso do que o anterior. E a questão do direito de matar crianças. Aí, cara, como pensar? Como que as pessoas querem discutir com alguém que quer o direito de matar simplesmente porque quer? Uma pessoa que quer ceder às suas vontades. É uma criança. É uma criança. Eu vou contar um segredo que o professor Gugu me ensinou. Hein? Anota aí, pega o lápis, que esse daqui é, é um aforismo agora. Isso aqui é milenar, tá? Olha só. Você não pode fazer tudo o que você gosta. Você não pode fazer tudo o que você quer. A gente comentou já sobre isso. Se você deixar uma criança fazer tudo o que ela quer, ela dura uma semana. Uma criança de 3, 2 anos de idade aí. Não dura, cara, não dura, não dura. Tá aí, acho que nada, acho que o trabalho, né, dos 0 aos 5, 4 anos de idade, é só não deixar a criança morrer, porque ela vai tentar se matar de todas as maneiras possíveis. Ainda vai chorar por não ter conseguido. Exatamente, exatamente. O, um ensinamento do professor Google, né? Por que que o conselho aí, se você parar para ler a biografia dos grandes santos, né? Os escritos dos grandes santos, por que que elas falam para você de toda maneira não pecar? Porque assim, você pecou uma vez, pecou duas, pecou três, isso provavelmente já virou um vício. E você gosta. Você pode até negar, mas você gosta de fazer. E não tem como refutar isso, porque se você não gosta, o que que você faz? É uma coisa que você sabe que é errada, e mesmo assim você faz. Como que você não gosta de fazer? Tem sentido isso? Você colhe algum prazer daquilo. Pode ser que você não goste das consequências de fazer aquilo, beleza. Mas durante o ato lá do que você está fazendo, seja o que for, você gosta. Te dá algum alívio, um prazer. Por isso que o conselho é: não faça. Por que que os Uma caras. coisa, Pode uma falar. coisa simples, né? Você vê isso crescer, é mentira. Quando você consegue se livrar dos seus problemas pela primeira vez mentindo. E aí você Sim. vê que essa Virou um porra ciclo, né? funciona, aí tu tenta mais uma vez. Aí quando vê, cara, como dá tudo certo? Como é que isso daqui dá dando certo? E aí tu vai enganando, né, as pessoas nas coisas pequenas, até nas mais altas. Só que, cara, não tem como, né? A consequência da mentira é que você vai ser descoberto. E quando você for descoberto, as pessoas vão perder a confiança em você. E a mentira, ela só dá certo enquanto você ainda tem muito crédito. Ou seja, enquanto você ainda tem a confiança das pessoas. E acho que essa é a consequência primária, né? De quando você faz uma cagada. E aí você não gosta, né? Você, porra, é feio e tal. Mas depois você tenta de novo. Uhum. E outra coisa, pô, tem aquela questão, né? Por isso que a gente sempre fala daquele ensinamento do professor Gugu, de olha, religião é para todo mundo, criança, adulto. Falar sobre religião é coisa pra gente madura. Isso é exclusivo. Falar sobre, né, publicamente, e eu arrisco dizer até em pequenos grupos, é coisa pra gente madura. Porque veja bem, né, a gente sempre fala disso,
Só um exemplo, isso acontece com os homens também, homens e mulheres, mas usando o exemplo das mulheres recém-convertidas que já montam uma loja de roupa modesta e já sai falando: "Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo". Salvo engano, o Santo Agostinho levou 7 anos, salvo engano, 7 eu não lembro se foi 7 ou 13 anos, desde sua conversão para começar a adaptar. Então ele levou todo esse tempo para se livrar dos vícios que ele tinha. Mas o Ademir, de 18 anos, que acabou de se converter, ele acha que ele vai se livrar da masturbação, da pornografia, da promiscuidade em 1 ano. É sério que você acha que o vício você se livra de um vício assim em tão pouco tempo? Um santo levava 1 década. Quem Você dera acha que vai fosse levar fácil assim, meu amigo. Quem dera. não é assim que a coisa funciona. Literalmente não é assim. Se você conhece o mínimo de comportamento humano, o mínimo de psicologia, o mínimo de fisiologia, você sabe que seu corpo leva muito tempo para se adaptar a uma nova circunstância, pô. Se você ficou 20 anos induzindo seu corpo a determinado comportamento, não vai ser em 1 ano que você vai resolver completamente isso daí. E eu arrisco dizer que em alguns casos você vai ter que se privar eternamente, pelo menos nessa vida terrena, desses vícios, pô, né? Até eu fiz uma brincadeira lá na minha crônica da Xuxa, que uma mulher que foi envolvida com relações sexuais com crianças, logo depois foi coroada a rainha Rainha do dos baixinho. baixinhos. Como com uma pessoa que tem um problema, um vício, uma coisa, é a mesma coisa, o cara acabou de sair do Alcoólicos Anônimos e você coloca o cara para trabalhar numa adega. Você tá maluco, velho? Mesma coisa do cara que é homossexual, tá querendo abandonar essa vida, o cara vai trabalhar num spa gay. Qual que é a chance disso dar certo, cara? É aquilo que É a gente pra... sempre fala, o cara reza um Pai Nosso para Deus o livrar das tentações e mas ele mesmo se coloca nas tentações. Ele pede para Deus o livrar e ele contradiz, fala assim: "Eu quero que você me livre, mas eu vou testar o seu poder. Vou me colocar na situação, eu quero ver o que que vai acontecer". O que que você ia dizer, Cas? Cara, é assim, né? O... Quando você vai vendo essa questão de você colocar as pessoas onde elas não deveriam estar antes da hora, é tipo, é um sofrimento eterno. Porque muito do que impede a conversão das pessoas é o círculo social. A gente brincava e sempre brincou, né, que a maior forma de corrupção é a amizade. Da mesma maneira que você consegue salvar alguém por meio da amizade, você consegue corromper uma pessoa pela amizade. E aí você vê, né, por que que mulher continua sendo promíscua do jeito que é pelas amigas. Por que que os caras não conseguem ser homens decentes, ou pelo menos confiáveis, é por conta dos amigos, entendeu? Por conta do rolê, da mentalidade. Quando a personalidade da galera ao redor se resume só a transar pessoas e beber o máximo possível, dificilmente vai ter alguém ali no meio que vai virar e falar, cara, eu acho que ir pra igreja é maneiro, é bom. Dificilmente tem, cara, sabe? Uhum. E aí você tem todo o barulho do mundo, né? O tempo todo no seu ouvido, e o silêncio, ou pelo menos a sua exclusão social de todas essas coisas aí, é aquilo que vai te fazer olhar para dentro, né? E te dar uma chance de pensar. Eu acho que eu devo começar a lutar contra isso aqui. Eu acho que eu preciso começar a ser disciplinado. Eu acho que eu preciso começar a me livrar desse hábito de beber. Tem muito cara que é alcoólatra e não faz ideia que é alcoólatra, porque ele não tá bêbado, mas ele tá bebendo o tempo todo, sabe? Uhum. Toda vez ele tá um gole. Tu pode nunca pegar o cara porre, mas ele sempre tem uma cachaça perto dele, uma latinha de cerveja, ele toma uma dose quando ele acorda, ou uma quando ele vai dormir. Coisas simples assim, sabe? Sim. Dando um salto no tema aí, no futuro, se o Cacique topar, a gente vai fazer um vídeo
que o tema foi a recomendação de um ouvinte aí, que é sobre o filme Metrópolis, porque eu acho que eu penso que seria interessante se fizéssemos, porque tem a ver com aquele nosso projeto futuro, até o Monark vai participar também, vai ser o retorno do Monark, nosso projeto lá sobre os filmes, que ainda não sei muito bem um nome que não seja gay. Eu já pensei em a arte de ver filmes, que é bem gay, tipo, é bem neocon, assim, querendo vender curso. E o Projeto Almanac, que também parece uma coisa que dos anos 2000. Mas, de toda forma, o nome do filme é Metrópolis. Bota Cinema dos Cria. Cinema dos Cria. É bem carioca isso aí. Cinema dos Cria. E no futuro, a gente vai voltar aí para fazer um episódio exclusivo sobre isso. Por que que é interessante falar sobre isso? Apesar do filme ser um patrimônio, digamos assim, da, dessa galera do cinema cult, vamos colocar assim, só pessoas com cabelo colorido e barba de morador de rua que faz vídeo sobre esse filme. O filme é interessante porque foi criado em tempos de guerra. Por si só, isso já nos dá um leque de possibilidades quando formos falar dele. A autora, que idealizou boa parte do roteiro, né, e que escreveu o livro, tinha uma certa proximidade com o Partido Budista Alemão, e o livro e barra filme tem uma mística, usa o misticismo cristão para criticar a Revolução Industrial. Eu acho que o nosso olhar sobre isso daqui vai ser um diferencial na internet, porque as pessoas não falam muito sobre o livro e o filme de uma ótica mais sincera e realista, né? É uma coisa sempre enviesada por ideologias, que é uma coisa que a gente pelo menos se esforça para não cair, é que a nossa religião interfira ao ponto de condenarmos algo de maneira que seja injusta, digamos assim, né? Que é uma coisa que nós vemos aí acontecendo muito, não somente com eles, mas muito, muito com os evangélicos, né? Olha este chiclete aqui, baba da bruxa, um chiclete de Satanás. E aí, nosso plano é não cair nesse tipo de erro, né? Sim. E o livro, a autora, tudo isso está relacionado com aqueles temas que a gente tem falado aqui, sobre a NASA, né? E seus primeiros engenheiros, seus primeiros cientistas, né? Que tinham, que por coincidência, os primeiros cientistas da NASA eram nazistas. Olha só, tem tudo a ver, né? Ou seja, funcionários da NASA. É isso que a gente quer dizer. Exatamente, funcionários da NASA. Então, Desculpa. eu acho que vai ser muito produtivo, pô, produtivo. Não esperem nada sobrenatural, né? Que parece que as pessoas superestimam muito esse filme. Mas uma coisa é inegável, né? Eu já assisti o filme, como sempre o Cacique está enrolando, né? Uma coisa é inegável. Tudo que se vê hoje em dia é uma cópia na ficção científica, pelo menos, né? Vamos colocar assim, cultura pop. Tudo que faz muito sucesso nos dias de hoje é uma cópia de Metrópolis. Isso não dá para negar, principalmente as distopias, as cidades distópicas são baseadas nesse, nesse filme aqui. A própria cidade do Superman recebeu o nome do filme, né? Metrópolis. Então, eu acho que é interessante para nós que gostamos de analisar filmes, que a gente tenha contato com esse material, porque serviu como de base para o restante.
Eu lembro que da última vez que a gente se reuniu aqui para conversar e não estávamos gravando, até a gente entrou na discussão lá da, sobre o pensamento do Roberto Mallet sobre o cinema. Lembra, japonês, que até a gente comentou sobre o cinema ser uma arte limitada, né? E eu acho que o que nós estamos falando aqui agora é a prova viva disso, né? Porque parece que tudo que podia ser feito de bom já foi feito, e o que se tem hoje em dia é aquilo: algumas poucas obras boas que reciclaram antigas obras e outras pessoas querendo inovar na base de chocar, na base do grotesco, que é, por exemplo, aquele filme lá, Serbians Films, Serbians Movie, O Homem Centopeia, o que mais que a gente tem de coisa bem bizarra? Bom, é uma infinidade de filmes bem bizarros que buscam inovar no cinema, criar coisas novas a partir de coisas grotescas, né? Nós não vamos nos aprofundar nos temas desses filmes em específico, porque nós falaremos disso no futuro. Está presente, esses tópicos estão presentes lá no nosso projeto, falar a respeito dos tipos de filmes, né? E estudando um pouco dessa coisa, eu fiquei meio, não vou dizer abismado, não sei qual que é o melhor termo, chocado, de perceber que existem pessoas que são fanáticas por determinados tipos de filme, né? Filmes de gore, né? Quem sabe, gore é aqueles filmes que tem muito sangue, as mortes explícitas, né? Olha, o pior é que tem gente que não gosta nem do filme, gosta do gore de real, verdade, entendeu? O maluco acha graça de pessoa sendo decapitada. Literalmente ver, o cara pesquisa na net alguma facção criminosa do Oriente Médio decapitando gente. O cara quer ver briga de peixeira no interior da Bahia. Os caras se mutilando com facão. E o cara acha legal, emocionante ver aquilo. Haha, briga de faca. Por que os caras estão brigando? Um xingou a mãe do outro. Aí os dois vão se degladiar até a morte. Nossa, based. Muito viril. Aham, aham. É normal, ouvinte. É normal. Você está com as suas faculdades mentais intactas. Acredite. Nenhum médico sério te pediria para você fazer tratamento ou te internaria se você falasse isso para ele. Bote fé. Bote fé. É igual esses dias uma menina falando assim, não, mas sabe aquele vídeo, cacique, da menina cantando Bad Romance lá da Lady Gaga e narrando a história dela trágica lá sobre a separação de Ah, órgãos? caralho, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Então, aí a menina falando assim, mas não lembro a discussão em si, eu sei que ela deu uma resposta para uma questão lá, de que assim, olha, mas eu falei para ela, você acha que você tem certeza que você teve uma criação normal? Você acha que alguém que é exposto à banheira do Gugu, Pânico na TV, Anitta, Pablo Vittar, Felipe Neto, agora Janones, toda essa galera aí, Dando Moura, toda essa galera, você acha que é uma pessoa normal? Não, mas isso é relativo, tem pessoas. Se você não aceita que a algum grau você foi corrompido nesse processo, você nunca vai sair da lama, cara. É aquela história, admitir que você é imbecil é o primeiro passo para deixar de ser um imbecil. É o primeiro passo da coisa. Admitir que você está no erro é o primeiro passo para você se emendar. Agora, se você nem admite isso, pô, é o que o Olavo dizia. Se você perdeu a capacidade que a burrice, na verdade, ela é literalmente a incapacidade de você perceber o seu estado. Então, um cara que nem percebe que ele é burro, ou o estado degradante que ele se encontra, cultural, digamos assim, a capacidade intelectiva do cara já caiu bastante. Pô. Inteligência é aquilo que quanto mais você perde, menos você percebe que perdeu, né? É o Exato, clássico, sempre. exato. E aí, é, você vai vendo, né? Que os caras que
acabam acompanhando isso ou se viciando nisso, não são normais, né? E a única coisa que, sei lá, eu fico pensando assim, porra, por que que tem que ser justo com o nosso, assim, não vou nem falar o nosso, né? Sempre falo o nosso meio, é coisa de retardado. Mas por que que tem que ser Uhum. justo pra cá, sabe? Justo pra cá. Por que que é o amigo de um amigo que quando vê tá vendo gore lá? Porra, não dá, entendeu? Não dá, não Uhum. dá. E aí mas isso aí me faz pensar a seguinte coisa também. Que talvez do outro lado, dentro da galera que se identifique com coisas de esquerda, coisas do gênero, talvez o que eles tenham ali em segredo que danifica a cabeça deles seja a questão dos envolvimentos e dos casos, né, de abuso infantil, né? Você vai vendo. Então, enquanto tem um maluco viciado aqui em ver gente decapitada, tem um gente do outro lado vendo. Enfim, não vou nem terminar. Mas cara, terrível. E você vai vendo, né, que a internet funciona como uma arma, né, para danificar a cabeça das pessoas. Então, dos dois lados, você vai ter, tipo, um ramo muito, muito, muito podre mesmo, sabe? Muito, muito sujo, muito feio, muito imoral. E o cuidado que você tem que ter naquilo que você consome não é algo que você deixa de lado ou não se preocupa, não, porque é gradual, cara. Ninguém começa do nada falando assim, caralho, eu vou ver um cara sendo decapitado aqui. Olha aqui. Não. É coisas pequenas, sabe? É uma curiosidade pequena que te leva até isso aí. E se tu conhece alguém que curte essas coisas, coisas do gênero assim, cara, te afasta ou tenta tirar a pessoa de lá. O máximo possível, porque não é maneiro, não. Não é humano. Não é humano, sabe? Quanto mais você vê a mesma cena de violência várias e várias vezes, mais sensibilizado você fica. Da mesma maneira como há pessoas que são dessensibilizadas para crianças. Quem advoca tanto em favor do assassinato de bebês dentro do ventre é alguém que já deixou de enxergar um bebê como um ser humano, sabe? É alguém que já deixou de enxergar a gravidez como uma dádiva, como um dom, como um presente. Então, te afasta dessas pessoas. E uma questão interessante lá, até se o Monark quiser falar sobre isso aí, é que tem um ponto também que me parece útil, que a gente conseguiu tirar desses filmes, né? Por exemplo, no filme lá, o Serbians Movie, eles relatam de maneira acima do que a gente está esperado, acima do esperado, a questão oculta ou discreta dos filmes pornográficos, do mundo da pornografia, o extremo da coisa. Em alguns fóruns, o Monark achou um ponto interessante. Os americanos falando que, olha, realmente a indústria pornográfica faz coisas terríveis, mas em específico, isso é importante salientar que nesse filme tem uma questão peculiar que as pessoas não estão parando para pensar. Por que que o filme se chama Serbians Move? Porque é um filme da Sérvia relatando todo o cenário na Sérvia. Então, não procurem, né? Tem que ter o estômago forte para ver esse filme aí. Eu não vi o filme completo, vi apenas trechos e li o roteiro da coisa. E ali tem um duplo problema, né? Tem um problema do mundo da pornografia, por trás das câmeras, mas os crimes hediondos da Sérvia. Que aquele tipo de coisa era um crime hediondo comum na Sérvia. E aquilo está sendo exposto nos filmes. Então, para não confundir, basicamente os americanos estavam falando assim: olha, realmente é assim, mas aqui nos Estados Unidos eu acredito que não chegue a esse extremo. Ao meu ver, eu acredito que quem mexe com isso é capaz de qualquer coisa. Quer falar alguma coisa sobre isso aí, Monark? Está vivo? É, existe um terceiro ponto também, que é sobre. Peraí, aconteceu uma tragédia. Porra, Monark. Continua, continua. O terceiro,
O terceiro ponto é sobre a prostituição no leste europeu, é uma coisa forte, né? Um filme que é de ação, chamado Busca Implacável, que do exterior é chamado Tekken, não sei como é a pronúncia, mas é com aquele Liam Neeson, né? É um filme de 2008 e relata que a filha dele foi sequestrada por muçulmanos albaneses. Então, naquele ponto ali, Turquia, Albânia, Sérvia, países assim que tiveram recentemente guerra civil, o tráfico é muito mais fácil. E as virgens são enviadas, né, são vendidas para os donos de harém na Arábia Saudita e em países muçulmanos. E outro ponto interessante também é o crescimento da pornografia infantil, que está ligado com o crime organizado. Existe um relatório chamado Relatório MISSI, que foi Ronald Reagan quem começou. Tem, acho que é 1.000 páginas, quase 2.000 páginas, né? Está aí disponível para quem quiser em inglês, em PDF. E a comissão do governo dele fez essa relação entre pornografia infantil e crime organizado. O relatório é muito bom, cara, né? As primeiras páginas dedicam sobre a história da pornografia e o resto é tudo sobre fatos que aconteceram e a relação entre esses fatos. E eu nunca vi ninguém falar desse relatório, né? Eu descobri recentemente, estava dando uma olhada, mas não li todo porque é muito grande. Mas o terceiro ponto é esse aí. Tem mais esse agravante. E isso não é novo, né? Vocês lembram lá do professor Olavo falando sobre é, ah, aquele livro White Gold e o Le Génocide Volé, que falava sobre a escravidão branca no Oriente Médio e pessoas que eram Tráfico. contratadas para sequestrar mulheres europeias para servirem como escravas sexuais. Isso daí não é novidade, né? Já acontece há muito tempo, séculos que isso acontece. No entanto, ninguém quer fazer um memorial para essas mulheres. Eles só querem fazer. Os únicos que merecem um memorial são pessoas que têm. Vocês Não, sabem, né? né? Eles são os únicos que merecem. Você vê que isso entrou no imaginário, né? Esses dias estava lá eu no Instagram do Tarcísio clamando por um memorial do comunismo mundial aqui em São Paulo, para relatar as atrocidades do comunismo mundial, as pessoas saberem, né? E tinha um monte de gente lá falando, não, mas que a gente precisa de mais museus do Holocausto, do Holocausto também. Assim, meu Puta que filho, pariu, puta que pariu. se você pesquisar, ó, número, número de judeus em São Paulo, isso é um dado oficial, que não. O último dado, no Brasil inteiro tem quantos caboclos desse aí, cara? Dados do IBGE diz que tem 100 mil. Um país da dimensão do Brasil, isso não é nada, certo? No entanto, eles possuem, existe um museu judaico aqui em São Paulo, tem centro judaico, federação israelita, tem de tudo aqui. Que eu nem tô falando se é um problema ou não. A questão é, por que que não tem nenhum museu relatando as mazelas? Eu arrisco dizer que não tem nenhum no Brasil. Tô certo? Cara, não tem não. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Se tivesse, porra. Não ia, Faria primeiro que não sucesso. iam nem deixar passar. Não iam nem deixar passar. Não iam. Ia ter só a porrada de estudante da USP fazendo abaixo-assinado contra o Museu do Comunismo, tá ligado? Cadê o velho da Havan para Ah, patrocinar? uma coisa muito boa surgiu desse, pelo menos eu acredito, né? Do resultado dessas eleições, que é o ódio ao liberal.
o tanto que eu ouvi no grupo de Zap, de gente até que era Norbe, o áudio do Judeu Baruch. O liberal que se diz liberal conservador. Mano, foi brabo. Foi brabo, foi brabo, foi brabo, foi brabo. Então, Os assim, caras ficaram putaço por porque ficarem em cima do muro. sim, sim. E você pode ver, né? O Bolsonaro come nesse governo de transição, né, e tal. Você vê as fotos deles agora, você vê as coisas assim. Cara, ele tá exatamente da mesma maneira como ele começou. Sozinho. Sem ninguém do lado dele, sem nenhum aliado, sem porra nenhuma. Nada. E aí você vê que esse é o preço que você paga ao depositar confiança em liberal, cara. Não dá. Não dá, não dá. Não Mas, conhecem a lealdade. voltando àquilo que importa, né? O Monark tava falando sobre. Como é mesmo? A questão do tráfico no leste europeu e tudo mais, sobre a prostituição. E é engraçado, né? Que, porra, o quanto que você pega uma cultura, você invade, você escraviza, você toma suas mulheres, o terreno passa por divisões, passa por quebra, rola aquela balcanização do cacete, sabe? Então, o quanto isso não vai destruindo, né? As pessoas à frente. E aí você vê que o Brasil, ele é difícil, não é um país fácil de viver, ou coisa do gênero assim. Mas, cara, mesmo com toda a violência, o assalto, com o assalto a meio-dia e tudo mais, os caras não precisam vender a própria irmã, tá ligado? Ainda não chegou nesse ponto. Enquanto que no leste europeu é assim, tá? E aí tu olha, vai, presta atenção na galera, todo mundo branco de olho azul, olho verde. Mulheres muito, muito mais bonitas do que por aqui, tá ligado? Só que todas as pessoas danificadas. Todas as pessoas complicadas, entendeu? Todas as Todas, pessoas. todas as pessoas que seus irmãos, namorados, maridos estão morrendo na guerra e você abre um perfil no Tinder para se casar com Exatamente. o inimigo. Exatamente, entendeu? Todas as pessoas que perderam o seu rumo, sabe? E aí você vê que não adianta, cara. O tempo muda, a guerra se moderniza ou coisa do gênero assim, mas certas ferramentas ainda são as mesmas, sabe? Certas ferramentas ainda continuam sendo utilizadas, como a questão da propaganda, a questão de você passar uma mensagem que você quer que o seu inimigo pense que você é assim. A maneira como você tenta adulterar a cultura de uma pessoa. E aí você vê que algumas nações e em algumas regiões acabam sendo reféns disso durante muito tempo, sabe? E aí quando você volta e olha para o Brasil, você percebe que todos esses altos e baixos que a nação vem sofrendo é pelas constantes investiduras, né? Que tem das constantes investidas, né? Que você tem vindo do lado dos Estados Unidos, que você tem vindo do lado da União Europeia, que você tem vindo principalmente da França. Tem um moleque muito bravo, cara, que o passatempo dele é estudar a atividade do serviço de inteligência francês no Brasil. E uma das coisas que ele mais apontou é que o agronegócio brasileiro foi bastante sabotado, né? Em relação dos anos 2000 até agora, né? Até 2022, porque a gente é o único país que consegue exportar gado melhor que o gado francês, entendeu? Uhum. A gente é a terra do agronegócio e tudo mais. Então, todos os problemas que nós tivemos até hoje em relação a isso, né? Não só a isso, mas também a questão do submarino nuclear, bomba nuclear, todas essas coisas aí que a gente já sabe, muito vem de sabotagem deles, entendeu? E aí você vai vendo que a gente ainda tá resistindo, né? Outros cantos do mundo já não tem mais essa possibilidade, sabe? Não tem mais essa força Outra de coisa reação. interessante que você comentou, Cassi, você chegou a ver as falas da primeira-ministra italiana falando sobre a relação de trabalho escravo que a França tem com a. Sim, exatamente. Esse é o ponto, cara.
Esses caras, eles olham pro resto do mundo com um olhar de superioridade e tudo mais, só que o padrão de vida europeu é impraticável. O padrão de vida europeu não existe, porque os caras passam tanto tempo de férias, justamente porque eles possuem colônias pela África e tudo mais, em que aquelas pessoas ali precisam trabalhar dobrado para que o cara consiga tirar as férias dele em paz, entendeu? Para que o cara possa ir curtir no sul da Europa, entendeu? Para que o cara possa passar as praias de verão na Espanha, entendeu? E aí é que tá. São esses mesmos caras que, ao colocar as pessoas, as outras pessoas numa relação de trabalho escravo, entendeu? Para sustentar as benesses, são os caras que te impedem de te desenvolver, te acusando dos piores crimes possíveis, né? Sobretudo essa pecha de destruidor do meio ambiente ou coisa do gênero Ah, que trazem pra gente, sabe? E não tem. Aí volta aquela história, né? Ah, porque precisamos dialogar, precisamos disso, precisamos daquilo outro. Não, cara. Não dá. Da mesma maneira que você não pode dialogar com a oposição, você não pode baixar a cabeça pra líder mundial, cara. Você tem que como ser que o você vai mais. dialogar com um cara que escraviza um povo, pô? Pô, exatamente, cara. É tipo assim, para cada foco de incêndio na Amazônia que os caras falam, você tem que apontar o dedo na ferida pra cada genocídio que esses caras praticaram, entendeu? Você tem que Você dar um vê tapa. o pessoal querendo diálogo com comunistas da América Latina, os caras não gostam do próprio povo. O que você acha que eles podem fazer por nós? O que você quer conversar com um cara que escraviza? Pior do que o Macron é esse pessoal da América Latina que escraviza o próprio povo, né? Diretamente. Lógico que lá na França eles escravizam de maneira indireta, né? Agora também tem outra questão, como que isso não chega a nós? Como que o povo francês reage ao posicionamento do Macron? Será que lá é uma coisa equilibrada também? E, digamos Não assim, é. entre... Isso é outro detalhe interessante. Não é. Porque você tem, de fato, a ideia de que, como ele é cria de banqueiro, ou seja, ele não tem o mesmo apoio popular que outros candidatos na França tinham, ou têm, entendeu? E aí você vê que, pra gente, a imagem vendida dele é como um presidente querido. Só que, no entanto, você vê vídeo na internet de pessoas chegando próximo dele, isso mais de uma vez, e dando um tapa na cara dele, assim, pá! Entendeu? Então, isso, olhando daqui, o esquerdista brasileiro, o cara que admira a França, não sei o que, coisa do gênero assim, vê aquilo e pensa que eles são uma sociedade perfeita, civilizada, equilibrada, porque eles têm um presidente competente e boa pinta, ou que tem boa dicção, ou que fala bem, coisa do gênero assim. Bem aparentado e terno bem cortado, né? Mas na realidade não, cara. Quando você vai ver as notícias no jornal francês, ou a opinião do próprio povo em si, é diferente. Os caras também estão se radicalizando lá, entendeu? A imagem de que tá tudo bem, que tá tudo em paz, isso só existe no jornal. Pois na realidade não é bem assim, entendeu? Então, eu não sei a opinião do povo francês em relação às colônias e ao trabalho escravo, mas eu sei que o povo francês não gosta do Macron, entendeu? No futuro, um vídeo só sobre como os líderes mundiais, os É. líderes europeus, eles No, vivem de colônias. no Mundo, futuro. É. planeta Terra, colônia de banqueiros. Estamos no Brasil, pô. Terra, planeta de banqueiros. Esse vai ser o título do vídeo. Canagem. Foda. Só tem banqueiro aqui, né, mano? É igual aquele meme Aí ele pega cada planeta, né? Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, nenhum deles tem o povo eleito. Aí Terra, povo eleito. Aí crime, genocídio, pedofilia. Sacanagem, velho. É, mano. Mas e aí que tá, né? É um vídeo sobre como a elite mundial escolhe governantes com testosterona baixa, pois eles são mais facilmente controláveis. Japonês, quer fazer algum posicionamento? Algum Não, não, aforismo não. milenar? Você não quer citar Dostoiévski? Eu vou falar. Ele disse boa noite. Tô brincando. Não, tô tranquilo. Então é isso. Mas
Vagabundo, entra aqui pra Vagabundo. falar oi e vai embora, corno, Eu cria tô de com febre, viriato. pô, tô passando mal. Cacete. Então é isso. Estou mal de saúde. Então, Então é assim, isso. nos vamos então. Nos vemos na próxima, ouvinte. Perdoe a qualidade do episódio. Tamo com depressão e hemorragia grau 34. Estamos esperando a posse do, do desgraçado. Então, está difícil. O adulto Ney se machucou. As pessoas estão preocupadas com futebol. Nós estamos no meio de tudo isso aí, tentando enxergar alguma coisa. Entre Neymar e Lula Molusco, nós estamos ali tentando entender o que está acontecendo. Claro que a Copa do Mundo é uma distração também, né? Tem mais essa, né? O que será que vem depois da Copa aí? Acho que teremos uma surpresa mundial, hein? Você acha? Cara, agora tu me deixou ansioso, hein? Notícias. Bomba, vou colocar na capa. Bomba. Igual os caras fazem. Urgente. O que será que vem depois da Copa? A gente bota um silêncio sepulcral assim no final, assim. E bota um QR Code de Pix, pelo amor de Deus. Pessoal, importante para continuarmos as nossas A atividades. nossa luta contra o comunismo. Meia-noite eu te conto o segredo do Partido Comunista Brasileiro. Mas tem que me Ajude dar a o Pix. resgatar o Ocidente. Por apenas R$ 5 você pode entrar no nosso grupo privado, onde nós dispomos de conhecimentos ocultos que aprendemos com a Débora 5G. Conhecimento Porra, milenar. R$ 5 não é nada, não compra nem um McDonald's, mas compra conhecimento. Invista no canal Esboço de Sanidade. Nós retornaremos à glória de nosso Senhor Jesus Cristo com o seu dinheiro. E não, eu não sou do povo eleito, amigo. Não, desconfie do meu nariz. Oh, igual o Nando Moura lá, né? Olha, se você quiser Nossa, isso aí foi de o que está fuder. Isso aí não acontecendo dá. aqui, você tem que fazer esse curso, entendeu? Senão você não vai entender tudo o que está Se acontecendo. Toda você essa acha merda. Se você acha caro o meu curso, caro vai ser viver no Brasil. Eu estou te vendendo a solução do seu problema. Caralho, não dá, cara. Ele falou isso? Falou. Cara, o bicho é que tem que ser muito cara de pau pra falar umas coisas. Né? Eu odeio liberal. Eu odeio liberal com todas as minhas forças. Mas fiquem com Deus. Até uma próxima. Eu acho que o próximo episódio vai ser sobre o filme Metrópolis. Vai depender do Cacique tomar vergonha na cara e assistir. Eu Eu sou vou, atacado, eu sou só atacado. Me atacam aqui, me atacam no historinhas, me atacam em todos os lugares. eu vou pressionar o japonês, para o japonês ler o livro e assistir o filme. Não tô. Já tá intimado, cara. Não vê dizer que você está ocupado. Não adianta. Eu tô ocupado. Até Pior mais. que.